A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui passando no meu canal César Vencedor. Obrigado você que já é inscrito e você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, vai lá no sininho para receber todas as notificações. É um prazer estar passando aqui neste dia tão especial, tão abençoado, para nós falarmos sobre 7 perguntas que os pregadores mais fazem. 7 perguntas a qual tem as perguntas e as respostas. Então, muito obrigado por você estar deixando entrar na sua casa, você jovem iniciante, você que já prega, você que já é ainda um iniciante pregador. Eu creio que neste dia nós estamos aqui para crescer juntos na graça e no conhecimento. Então você deixa suas perguntas, deixa lá os seus questionamentos, vá lá no sininho para receber todas as notificações. Obrigado a todos vocês por estar fazendo parte do meu canal. Você que não é inscrito, se inscreve. Sempre será um prazer ter você juntamente comigo no meu canal. Então, para você não ficar de fora, para você não ficar perdendo nenhum vídeo, nenhum conteúdo, vá lá no sininho, escreve lá todos e aí você vai receber todas as notificações. E eu estou aqui muito grato, muito feliz, porque a cada dia que passa eu estou me tornando um novo iniciante. E é isso que é importante. Juntos cresceremos na graça e no conhecimento. Sempre estamos adquirindo mais e mais conhecimento. É muito importante. Você que é um iniciante, você tem que conhecer a Bíblia, os mandamentos. Então eu estou com um livro aqui muito poderoso, né? Um livro muito poderoso que fala sobre a teologia do Novo Testamento e também, né, o comentário bíblico do Atos do Novo Testamento. Muito poderoso, né? Eu leio e eu estou aprendendo muito. Então você tem que ter bastante livro, buscar bastante conhecimento do seu país, da sua cidade, culturas, para você estar sabendo contar para as pessoas, para os seus ouvintes, a respeito da Bíblia Sagrada e também da cultura brasileira, em toda a história, para que você entenda sobre os hebreus, sobre também a cristologia de Jesus Cristo, muitas coisas. Então, neste dia, eu quero falar com você sobre as 7 perguntas que os pregadores mais fazem. Então, obrigado mais uma vez por você estar junto comigo aqui no meu canal César Vencedor. Obrigado, estou aqui com meu copinho com água. O que a gente vai falando, a garganta vai secando. Então vamos lá para a primeira pergunta que nós estamos aqui no nosso canal César Vencedor. Obrigado por você estar fazendo parte. A primeira pergunta que todos fazem é essa: como fazer para me tornar um pregador bem sucedido? Olha isso. E muitas das vezes nós achamos que é vestir uma gravata bonita, achamos que é vestir um sapato bonito, elegante. Não. Resposta é agora. Anote aí, pega um papel, pega uma caneta, pega o seu caderno e nós vamos falar hoje a resposta para você de como você vai se tornar um grande pregador, um grande ministro do Evangelho. Porque a Bíblia diz que nós temos que pregar as boas novas. A Bíblia diz que nós temos que fazer o id. Id, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então eu hoje quero compartilhar com você mais um vídeo abençoado da parte de Deus. Eu quero desejar a todos vocês um feliz 2021, claro, um feliz 2021 abençoado, um ano novo a toda a sua família, a sua casa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que as bênçãos do Senhor sempre te alcançam, e que a chuva seródia esteja sobre sempre a tua vida. Eu creio que Deus, neste dia, vai nos abençoar através desta palavra, deste aprendizado. Anote aí, escreve aí, eu vou falar passo a passo, com calma, para nós aprendermos mais um pouquinho de Deus. Depois você deixa lá suas perguntas e aí eu vou responder para você com calma, com tranquilidade. Tá bom? Vamos fazer um agradecimento, uma oração, para que Deus abra nosso entendimento, para que Deus nos dê sabedoria, para que Ele venha nos usar. Deus, obrigado por este dia, obrigado por cada ouvinte que está comigo aqui no meu canal César Vencedor. Obrigado por essa humildade, simplicidade
que o Senhor tem nos usado até aqui. Pai, te agradeço que nós vamos aprender mais de Ti, nos ensina, nos instrui, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Vamos lá? As 7 perguntas que os pregadores mais fazem. Né? Então a primeira pergunta é essa: como fazer para me tornar um pregador bem-sucedido? Resposta: o sucesso do pregador está na sua vida devocional. 2 coisas são primordiais na vida de um pregador. Primeiro, a oração. Segundo, a leitura da palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, no seu versículo 4, procura manter uma média diária. Você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, anote aí, no seu capítulo 6, no versículo 4. Então aqui vai dizer assim: procura manter uma média diária de 1 hora de oração. É necessário que nós oramos, que nós falamos com Deus. Muitas das vezes nós não os oramos e também muitas das vezes não lemos, porque todo texto tem um contexto. Então preste atenção, que é necessário a oração, 1 hora de oração, na presença de quem? De Deus, para que Deus abra o seu entendimento, para que Deus te revele a palavra. Então, procure manter média diária de 1 oração. Né? Medite diariamente a palavra de Deus. Vai anotando. Existem 2 formas que você lê a Bíblia. A primeira é, vai anotando, fazer um plano anual da leitura da palavra bíblica, da palavra de Deus. Ou se propor ler a Bíblia inteira de uma vez por ano. A segunda é estudar um tema específico na Bíblia e preparar uma mensagem em cima do tema. Se você abrir um tema, você orou, fez as suas orações diárias e você abriu um tema lá. Vamos supor aqui, a Ana, a mulher que deu a volta por cima. Pronto. Então você vai fazer o que você vai fazer? Você vai fazer o tema, que é a atuação do Espírito Santo na história, e também tem a introdução. Aí você vai ter o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico. E aí você vai tirar as mensagens, os temas, para que você exerce bem aquilo que você está fazendo. A segunda pergunta e a segunda resposta é: como fazer para memorizar muitos versículos da Bíblia? Resposta: muitas pessoas me perguntam, qual o segredo de memorizar tantos versículos? No meu caso específico, eu atributo tudo isso como um dom do Espírito Santo. Não tenho do que me gloriar, preste atenção, e não ser no Senhor. Entretanto, cada um deve fazer a sua parte. Aqui em João, no seu capítulo 14, no seu versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviarei o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, olha isso, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Ora, o Espírito Santo só nos fará lembrar que nos ouvimos, aprendemos uma dica para facilitar e memorizarmos nos versículos, exercer todas as mensagens e pregar, se memora em tudo termo que se prega. Preste atenção. Agora, olha só o que vai dizer. Se você está lendo um sermão inteiro, para não perder o efeito prático da mensagem. Então você tem que ler o texto, reler. Toda vez que você pegar a sua Bíblia Sagrada, você vai lá no texto e lê o texto, memoriza o texto. Quando você terminar de ler, você relê de novo, para você memorizar, para você pegar o que está dizendo. E através da oração, o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar a palavra.
Antes de sua morte, em 1980, o grego planejou uma nova edição deste livro, em que esperava cenar duas definições que foram assinadas pelos resistores da falta de discussões individual da teologia da cada tópico. Cada um falta um tratamento. Então preste atenção que nós temos que ler e reler, memorizar. Então quando você lê o texto, você vai reler de novo o texto. Então você vai memorizar e vai escrever, vai colocar lá o tema, vai colocar a introdução, vai colocar o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, depende de quantos tópicos, não precisa ser muito, no máximo 4, no máximo até 7 tópicos tá ótimo, tá bom? Para você trazer uma mensagem bem abençoada. E o ouvinte que vai estar te ouvindo, ele vai começar a entrar na história com você, porque toda mensagem ela tem um começo, meio e fim. E muitas das vezes, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós às vezes saímos, voltamos e vamos lá no Novo Testamento, depois voltamos para o Velho. Mantenha o tema, mantenha o texto, para que você não se perca, a não ser que quando você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo na mensagem, aí é outra coisa. O Espírito Santo de Deus está te direcionando para que você traga uma mensagem bem abençoada e avivada. Terceiro, como nasce a pregação de um sermão ou um esboço para pregar? Olha isso, resposta. Existem várias maneiras de um pregador para preparar um sermão e um esboço, uma mensagem para pregar. Às vezes, o próprio Senhor nos inspira, preste atenção, em um tema para pregar, utilizando-se de vários meios. Um sermão pode ser de uma simples frase que lemos de um simples acontecimento. Preste atenção, no nosso dia a dia. Às vezes você está vivendo e passeando em algum lugar e de repente você depara com uma situação ou com alguma coisa assim escrita, ou algum caso, algum problema, e ali você pega o texto, você pega a mensagem, e aí o Espírito Santo de Deus te direciona. Então preste atenção nisso aqui. Entretanto, nunca podemos nos esquecer que a nossa mensagem é de Cristo. Cristo é o nosso assunto. Cristo é a nossa pregação. Cristo é o nosso ensino. Cristo é o nosso tema principal. Cristo é o nosso conteúdo principal da nossa pregação. O necessário da mensagem é sempre colocarmos Cristo, o Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Na nossa mensagem, nós temos que colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Nas nossas mensagens, nós temos que colocar o centro. Quem é o centro? Jesus Cristo. É aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. É aquele que se entregou. Então quando você coloca Jesus na mensagem, quando você coloca o temor na mensagem, porque muitas das vezes não basta só subir lá no altar e pregar a palavra de Deus. Não, você tem que ter temor e tremor, para que o Espírito Santo de Deus te direciona, para que o Espírito Santo de Deus te guie na mensagem. Pode ver que o Espírito Santo guiava Jesus o tempo todo. Os milagres que Jesus fazia era guiado pelo Espírito. Os prodígios, sinais, maravilhas, tudo que Jesus fazia era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Amém. Quarto lugar, vamos lá. Quais as ferramentas principais que devo utilizar para pregar um esboço? Resposta. Hoje existem várias formas e várias ferramentas para pregar um esboço. Nunca se deve tantas bíblias de estudo. Irmãos, o que tem de bíblias de estudo não é pouca, é muitas. Mas nada melhor do que você ir para o teu quarto, fechar a porta e o Espírito Santo de Deus te dá totalmente a revelação da palavra. É coisa extraordinária.
Eu sou prova disso. Em nossos dias, nunca se lançou tanto material de esboços e sermões como os nossos dias. Preste atenção. Além das ferramentas que informática oferece em nossos dias, tais como a Bíblia online, outros recursos teológicos, como esse aqui que eu falei, muito bom, que é a Teologia do Novo Testamento e o Comentário Bíblico do Atos do Novo Testamento. Muito forte. Então, olha só. Vamos lá. Existem boas bíblias de estudo no mercado. Bom dicionário bíblico para se pesquisar os significados das palavras. Às vezes, nós lemos coisas na Bíblia e não conseguimos, mas quando você tem um dicionário bíblico, você consegue tirar as informações. Então é necessário que você pesquise bastante. É necessário que você leia bastante. Relê. É necessário. É necessário que você pesquise. E deixe o Espírito Santo, ele te direcionar na mensagem. Quando você lê um dicionário bíblico ou pegar uma Bíblia de estudo, você pode até tirar algumas coisas ali. Eu vi uma mensagem, uma certa altura, de um pregador muito conhecido, que eu tenho uma admiração muito grande, e ele fala que se você tiver esboço, ou você coloca fogo no esboço, ou lança o esboço fora. É um negócio assim que ele fala, é muito forte. Então vamos lá para a quinta pergunta e a quinta resposta. Eu estou falando sobre as 7 perguntas que os pregadores mais fazem de como preparar tornar um pregador bem-sucedido, como fazer para memorizar muitos versículos da Bíblia e como nasce a pregação de um sermão esboço para pregar, quais as ferramentas principais que devo utilizar para o esboço. E agora a quinta pergunta e a quinta resposta. Qual a importância da teologia na vida de um pregador? É muito importante a teologia na pregação. Aqui, ó, fala muitas coisas fortes. Aqui fala, vou mostrar para você, aqui fala assim, ó, a reforma, a Idade Média, a reforma, o escolatismo ortodoxo, a reação racionalista, o surgimento da filosofia da religião, fala muita coisa boa, a reação conservadora, presta atenção, a perspectiva histórica e a liberal da teologia do Novo Testamento. Isso aqui é muito rico. A vitória da religião sobre a teologia. Eu estou aprendendo muito aqui. É muito forte. É bênção. Então é necessário que nós tem muita gente que bate muito. Ah, claro, sim, letra mata. Mas, se você pegar, meus irmãos, cara, olha, você vai aprender muito. Se você estudar, se dedicar, né? Mas a única coisa que não pode deixar faltar, a Bíblia diz que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então você tem que ter graça e conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem graça. E tem muita gente que tem muita graça, mas não tem muito conhecimento. Então os dois têm que andar junto. A graça e o conhecimento têm que andar junto. Então é necessário a teologia na vida de um pregador. Claro que para ser pregador, só vou se tornar pregador se eu estudar teologia. Não, é um chamado, é uma vocação. Você tem que sentir essa chamada. Você tem que ter esse desejo. Você tem que ter esse cumprimento da palavra dentro de você. Você tem que deixar isso realizar dentro de você. Você tem que se descobrir. O dom é gratuito por Deus, mas é necessário que eu descubra a minha chamada. Se vocês voltarem nos meus vídeos anteriores, eu vou falar sobre as 7 qualidades de Davi. Davi era um bom músico.
Davi tinha o Espírito de Deus, Davi se arrependia dos seus pecados, Davi, ele exercia o seu ministério, Davi, ele tinha a eloquência, Davi tinha a chamada, ele descobriu o dom. Então é necessário que você descubra o dom. Então é necessária a teologia na vida de um pregador? Sim, todos aqueles que desejam um conhecimento mais profundo da Bíblia devem fazer um bom recurso de teologia. Ainda na minha adolescência, fiz a seguinte pergunta: o meu pastor, Deus usa quem não tem estudo? Sim, Deus usa. Ele me respondeu a seguinte forma: sim, Deus usa quem não tem estudo. Porém, quem estuda, Deus pode usar muito mais. O fato de Deus usar, no passado, muitos homens sem estudo, não é desculpa para o obreiro. Olha aí, mesmo mensagens, né, homens que tiveram mais estudo foram os que Deus mais usou. Como seria na Bíblia sem Moisés, sem Paulo? Moisés, um homem formado em todas as ciências. No Egito, escreveu quase um terço de toda a Bíblia. Em Atos capítulo 7, no seu versículo 22. Paulo, um homem formado, né, nas melhores universidades de Tarso, na Sicília, o sábio rabino judeu, escreveu 13 epístolas, que foi menor intelectual de toda a teologia cristã. Atos capítulo 9, versículo 1 e 30. Então preste atenção que é necessário você estudar, aprofundar os seus conhecimentos. Já estou encerrando. Qual agora é a sexta pergunta e a sexta resposta? Qual a importância do estudo das línguas originais da Bíblia na vida do pregador? Resposta: vai segurando e vai anotando. Primeiro, se o pregador puder fazer um curso de aprofundamento no grego e no hebraico, é importante, que são as línguas originais da Bíblia. O último, porém, não precisa o pregador se preocupar com excessivas citações do grego. Hebraico, mensagens, porque o nosso povo mal conhece o português, quanto mais o grego e o hebraico. É preciso considerar também o tipo auditório na que pregar está dirigindo. Qual é o tipo de auditório que você está pregando? Qual é o tipo de pessoas que você... Quais são os tipos de ouvinte que você está? Porque às vezes nós pregamos para pessoas às vezes que não têm estudo bíblico, que não têm às vezes um conhecimento profundo. Então você tem que perguntar a liturgia do culto. De que forma o culto é? Aonde você for pregar é necessário. Antes que você for pregar numa igreja, você pergunta qual é a liturgia do culto. Se é a igreja tradicional, pentecostal, para que você se enquadre, para que o povo não se assuste, para que o povo entenda bem a mensagem. Então é necessário que você fale aquilo que o Espírito Santo te direcionar? Sim, mas sempre falando com cuidado, com cautela. Você tem que chamar o povo, a atenção do povo para você, para que o povo entre na história, para que você fale da palavra de Deus com graça e com sabedoria, com tremor. Então é necessário o estudo da teologia. É necessário aprofundar no conhecimento, na palavra. Então você iniciante, você que está todos os dias fazendo seus esboços, continue, não abre mão, não desista de pregar. Eu cada dia estou aprendendo mais, a cada dia estou aprofundando mais. Não é fácil, é luta constante. Quando você está estudando, é pessoas te ligando, é pessoas te procurando e você nunca consegue se concentrar. Mas feche a porta do teu quarto, fale com Deus, medite na oração, medite na palavra, leia, releia, porque você e eu, cada dia, cresceremos na graça e no conhecimento. Vamos lá. Qual a importância, das línguas originais?
Se o pregador puder fazer um curso profundo do grego, do hebraico, é necessário. Vamos lá. Jesus falava das coisas muito simples do dia a dia das pessoas. Quando pregava para as pessoas, olha só, quando Jesus pregava na zona rural, Jesus falava-se de semeador, sementes, zelo, plantações, colheitas. Mateus capítulo 13, versículo 1 e 43. Então Jesus falava das coisas simples, as parábolas que Jesus usava eram simples. Não procure falar de um assunto que você não tem domine bem. Não procure falar de um assunto que você não domina bem. Não procure falar algo que você não consegue dominar bem. Você tem que primeiro buscar o conhecimento daquilo que você está falando para não gerar polêmica, para não gerar, sabe o que? Muitas das vezes, heresia. Porque as pessoas vão, heresia. Não, mas se você estiver debaixo da palavra, não tem o porquê ser heresia. Então você e eu, nós, continuaremos crescendo na graça e no conhecimento para que não procurem, a falar, é heresia, não está falando nada com nada. Então você tem provas o suficiente na Bíblia. Então, e no estudo da teologia do Novo Testamento e a indicação previsada para que você esteja sempre aprendendo mais e mais. Amém? Não procure falar assunto que você não domine bem. Procure falar do que você mais conhece. Olha isso. É necessário você falar coisas do que você conhece, do que você leu, do que você pesquisou, para que você não se perca no meio da mensagem. Vamos lá que já estou encerrando. O rumo da teologia que estuda línguas originais. É da teologia exercítica. Acesse aplicações dos princípios da estabilidade romântico-remática, a Bíblia, é muita coisa forte. É arte de interpretar o texto sagrado. É a arte de interpretar o texto sagrado. E agora, note aí a 7ª pergunta e resposta. É errado um pregador repetir a mesma mensagem que prega? Claro que não. A Bíblia Sagrada, ela sempre vai se renovar. Ela sempre se renova. Então o problema muitas das vezes do pregador é essa. Vou pregar Mateus de novo. Vou pregar Marcos de novo. Vou pregar Lucas de novo. Vou pregar Gênesis de novo. Vou pregar Apocalipse de novo. A palavra de Deus, todos os dias, ela se renova. Olha só, a resposta. Anote aí. Não há nenhum problema no pregador repetir a mesma mensagem. Uma vez ouvi um cantor dizer que o seguinte: cantar é mais fácil do que pregar, pois a gente pode repetir o mesmo hino, o mesmo culto, e ninguém reclama. O próprio povo pode repetir, porém o pregador não pode repetir a mesma mensagem no mesmo lugar. De certa forma, aquele cantor tinha razões. Se o pregador repetir a mesma mensagem no mesmo lugar, o povo dizer que o pregador está sem mensagem. Isso é normal. Esse aí não estuda, esse não se dedica, esse não busca conhecimento, esse pregador aí não quer nada com nada. A mesma mensagem, a mesma pregação, a mesma... não se importe com isso. A palavra de Deus, todos os dias, ela se renova. Às vezes, ele mesmo se identifica melhor com determinado tempo da mesma mensagem. O povo responde positivamente sempre que ele prega, ou sempre que ele pregar aquela mesma mensagem. Uma coisa é certa: quando Deus dá uma mensagem ao pregador, preste atenção, para edificação de milhares de vidas, e não apenas para um grupo específico. Não. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Primeiro ela serve para nós, pregador, para depois ela ir para o povo. Então, por mais que ela seja a mesma mensagem, mas ela tem uma direção.
ela tem um propósito. Então não se preocupe com isso. Então preste atenção, os sermãos a cada dia, principalmente quando um pregador é convidado para pregar o mesmo lugar por várias vezes. Você pode ir 20 vezes na igreja, na mesma igreja. Se você pregar a mesma mensagem, a palavra vai ter uma direção. A palavra de Deus, ela não vai e não volta vazia. Deus revela. Então nós temos que estar como? Cheios do Espírito Santo. Porque quando a palavra de Deus é revelada, não tem o porquê ter questionamentos. Ela fala direto do coração. Então você tem que ter o quê? Sabedoria, calma, paciência e ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo a você. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é necessário você ter tranquilidade e paciência, porque é o Espírito Santo de Deus que está te direcionando. Vamos lá? Qual é a importância da homilética e da hermenêutica na vida de um pregador? E agora eu paro. Para ser bem-sucedido no ministério da pregação, pregação e o pregador precisa ter um conhecimento básico de homilética e hermenêutica. Para quê? Andam juntas na pregação.